Sobre esse assunto, a população francesa é politicamente engajada e, segundo muitos desses especialistas, não pretende arrefecer os protestos enquanto não ouvir uma proposta ou ver que o debate vai ser ampliado entre as autoridades francesas. Imagem na tela, informações a todo momento e a gente vai seguindo por aqui. Mencionamos agora há pouco aquela taxa de juros, a taxa básica de juros, a chamada Selic, em 13,75%. Pois é, o Comitê de Política Monetária do Banco Central começa a definir hoje os rumos da taxa básica. Então, hoje já começa uma discussão, deve haver uma resposta amanhã. E o presidente Lula aproveitou esse factual do dia aí para criticar o patamar da Selic. Lula chamou os juros de absurdo e disse que vai continuar batendo e brigando para que o Brasil reduza a taxa básica. Vamos colocar também aqui então os nossos comentaristas. Vou começar contigo, Gustavo Segré. Lula também criticou mais uma vez o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmando que falta a ele a completa interpretação do que seu cargo exige. Ou seja, para Lula não é só cuidar da política monetária, mas também garantir o crescimento do país. Quero ouvir você sobre essa manifestação de Lula e sobre o papel do Copom nesse momento, Segré. Você sabe, Evandro, que a função do Banco Central é manter o valor intrínseco da moeda, ou seja, que R$100 continuem sendo R$100. Para isso, você precisa ter uma taxa de inflação baixa. E esse é o objetivo do Banco Central e eu fico extremamente feliz com a independência do Banco Central, que foi aprovada pelo governo Bolsonaro, porque se hoje o Banco Central fosse um banco político, muito provavelmente a taxa de juros seria na canetada diminuída. Isso pode gerar um problema muito sério. Lembrando que a Selic, e pouca gente sabe, a tradução da Selic é Sistema de Liquidação Especial, Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Isso determina, por exemplo, a remuneração do compulsório, que é o depósito que os bancos colocam no Banco Central. E, sobretudo, a taxa efetiva de curto prazo, que mantém a rentabilidade dos títulos de curto prazo. O Alan poderá ampliar muito melhor essa informação. Mas, quando você determina que o Banco Central tem como prioridade manter ou priorizar o crescimento do país, está extrapolando. Isso não é uma função do Banco Central. O Banco Central, junto com o Comitê de Política Monetária, o Copom, que tem ministros inclusos nesse comitê do governo Lula, determina uma taxa de juros. A específica propriedade dessa reunião é manter a inflação sobre o controle da meta, o que já é difícil. Mas se não tiver uma taxa de juros que equaciona a demanda e a atividade econômica, essa geração de inflação pode ser muito pior. Bom, escalada ali dos protestos, das manifestações na França, como vocês acompanham nessas imagens, então eu vou seguindo com ambos os assuntos aqui. A polícia usando de cada vez mais força para tentar inibir esses manifestantes que permanecem ali na Praça da República, usando cada vez mais bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogênio, para que essas pessoas deixem o local, mas pelo que acompanhamos pelas imagens, elas estão ali, vão criando alguns bolsões, vão se esparramando um pouco mais pela praça conforme a polícia avança, mas, como acompanhamos nas imagens, não pretendem, nesse momento, deixar o local. Vão se aproximando novamente e esses milhares de homens que foram mobilizados da polícia para tentar conter as manifestações, agindo ali para tentar acabar de vez com os protestos que continuam neste momento, 9h43 da noite, no horário lá em Paris. Quero colocar você agora, Fábio Piperno, sobre essa crítica que Lula fez à política monetária aqui no Brasil. A taxa básica de juros de 13,75%. Quais são as consequências que uma taxa como essa traz para a população e que gera críticas de Lula? Ontem, por exemplo, eu vi o presidente da Fiesp chamando essas taxas de pornográficas, eu vi o Prêmio Nobel de Economia dizendo que o país sobrevive por um milagre, eu vi na semana passada um importante líder da construção civil dizendo que isso está realmente emperrando o crescimento do setor. A gente vê, por exemplo, as vendas de automóveis andando aí de marcha ré, e aliás, desde o final do ano passado, porque a Selic vem em 13,75 desde agosto do ano passado. Hoje, por exemplo, essa taxa básica de juros, ela é 141% maior do que a atual inflação de mais ou menos 5,7%. Agora, o que o Segré falou é absolutamente correto. Eu também prefiro que o Banco Central tenha independência.
E eu acho que aí ele fica, obviamente, menos vulnerável. Nos dois governos Lula não tinha essa independência, não tinha, né, toda essa autonomia, mas respeitou-se uma figura que era muito grande, a figura do Henrique Meirelles. Agora, pelo sim, pelo não, você não sabe o que o presidente empossado vai fazer e até que ponto o presidente do Banco Central vai realmente resistir. Então é melhor, sim, que ele tenha independência. Agora, eu acho que o Lula faz muito bem, já disse isso há algum tempo atrás, em trazer para debate a questão do tamanho da taxa de juros e faz muito mal quando ele dirige críticas pessoais ao presidente do Banco Central. Quero trazer até mais um molho para engrossar um pouquinho aqui a nossa conversa. Lula disse que só concorda com os juros altos o mercado financeiro que sobrevive de especulações. Alan Gani. Bom, primeiro, no primeiro mandato do Lula e no segundo mandato também, a taxa Selic era muito maior do que o patamar atual, né? E houve crescimento econômico, porque o Banco Central, com Henrique Meirelles, perseguia o objetivo primordial do Banco Central, que é o controle da inflação para evitar a desvalorização da moeda. Houve uma suposta interferência no Banco Central, na canetada, durante o governo Dilma. Ali, a inflação sempre rodava na casa de 6, 6,5% e a Selic começou a cair. O mercado financeiro falou: isso aqui não tem sentido nenhum. O que aconteceu? Os bancos não repassavam essa diminuição da taxa Selic na ponta para o crédito pessoa física e para o crédito pessoa jurídica. O governo utilizou a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil para forçar uma competição juntamente com os bancos privados. Acontece que tudo isso foi um processo artificial, Evandro, e não se sustentou. Tanto é que não se sustentou que os leilões dos títulos públicos, para o governo conseguir se financiar, né, pegar dinheiro emprestado à sociedade, furava, né, porque o mercado não topava emprestar dinheiro naquela taxa. Outro ponto que aconteceu é que voltou a inflação e a inadimplência também subiu. O que aconteceu no final das contas? A Selic teve que subir rapidamente lá para os 14,25 e ficou assim um bom tempo. Taxa de juros não se controla na caneta. O que o presidente Lula precisa entender é voltar à sua base lá do primeiro mandato e entender isso daí. Vinícius Poit. Olha, acho que já foi dito aqui pelo meu amigo, né, Alan Gani, gente. Vamos parar de brigar com os números. Quer mudar a realidade do Brasil? A gente tem que participar da política, respeitar o lado técnico, sabe? E trabalhar olhando para frente, não é queimando um boneco com a cara do presidente do Banco Central. E falo isso para as pessoas que são contra a taxa de juros alta, né? O Roberto Campos Neto é um homem de princípio, um homem de valores, não vai se intimidar, não vai arredar o pé porque botaram fogo num bonequinho na rua, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter uma conversa de gente grande nesse Brasil. É um absurdo essa pressão que o presidente da República chega a ser infantil. A pressão que o presidente da República faz no presidente do Banco Central. A autonomia já foi votada democraticamente pelos representantes do povo. Não concordem, votem outros deputados e outros senadores na próxima eleição. Mas ficar querendo mudar a regra, ficar querendo passar por cima de um presidente do Banco Central que tem sua autonomia e sabe o que está fazendo, só é dar marcha ré num Brasil que está cansado de ficar olhando para trás, que precisa de um Brasil do futuro, precisa trabalhar para botar essa economia para rodar novamente. Fábio Piperno, você já mencionou aqui que você discorda de se individualizar a crítica à figura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas você acha que Lula não estaria olhando para os números no Brasil para tomar as decisões, como acabaram de mencionar aqui os nossos colegas? Bom, primeiro que o presidente do Banco Central, ele não goza da infalibilidade papal. O Banco Central do Brasil também erra muito. Aliás, a gente já citou aqui durante a semana muito do que ele fez de errado nesses últimos tempos, inclusive aquele tremendo erro, grosseiro erro do fluxo cambial de 14 bilhões de dólares no espaço aí de 12, 13 meses, mais de $1 bilhão por mês. O Banco Central do Brasil, ele errou na conta. Não deu uma boa explicação, mas ele conseguiu errar esse erro monumental nessa conta, o que permitiu também ao governo anterior dizer, a gente teve superávit, e não era verdade.
Depois a conta acabou sendo corrigida. Outra coisa, e também já citei isso aqui, e eu estava junto com o Alan numa entrevista em que a gente participou no Jornal da Manhã com o Henrique Meirelles. E naquele dia eu chamei a atenção eu fiz uma pergunta para o doutor Meirelles, questionando o fato de que o Banco Central do Brasil, informação dele, Banco Central do Brasil, informou um prejuízo de 298 bilhões e meio de reais em 2022. Sendo que a União, o Tesouro Nacional, vai ter que cobrir 38 disso aí. Eu perguntei para ele como é que acontece isso e como é que vai ser coberto esse prejuízo monumental. Aí ele diz que isso aí decorreu aí de operações aí cambiais que não deram certo e tal. Mas, ou seja, também erra e erra muito. Então, por que eu sou obrigado a engolir a versão de que a taxa básica de juros do Brasil ela tem que ser 141% a mais do que a taxa de inflação?